Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Há alguns relatos de sucesso no tratamento de pacientes de câncer graças ao uso de visualização criativa, para os quais o cenário já mencionado se aplica. Eis uma descrição particularmente pungente da cura quântica de uma pessoa por meio da visualização. Quando eu estava no México, comecei a sentir dores no peito. Atravessei a fronteira e fiz uma ressonância magnética, que mostrou um tumor no timo, vinculando-se com a aorta. Decidi esperar, mas uma nova ressonância, 6 meses depois, mostrou que ainda estava lá. Decidi passar uma semana no centro de cura de Coral Simonton, na Califórnia, e imaginei tubarões comendo células cancerosas, como me recomendaram. Mas, perto do fim de semana, tive uma visão extremamente nítida e espontânea que não estava no programa. Vi uma massa em meu timo na forma de um pedaço de gelo que começava a derreter em grandes gotas. Nunca tinha visto antes em minha vida uma imagem tão clara aparecer assim, do nada. E soube no mesmo instante que as gotas eram lágrimas. Durante toda a minha vida, em todas as perdas que sofri, nunca tinha conseguido chorar. Agora via o derretimento da opressão que estava sentindo, as mortes e o abuso na infância, o relacionamento não resolvido com meu ex-marido. Subitamente, a emoção estava disponível e de maneira poderosa. 4 meses depois, fiz mais uma ressonância magnética e o tumor havia desaparecido. Não havia sinal dele. Não fiz mais nenhum tratamento. Fosse o que fosse aquela massa, disseram que a única maneira de afirmar que um dia ela esteve lá era com os 2 exames anteriores. Desse relato verifica-se com muita clareza que a experiência liberou as emoções acumuladas ao longo de toda uma vida, e não há dúvidas de que a experiência foi súbita e inesperada, um autêntico salto quântico. Uma remissão espontânea, nessa forma de ver as coisas, é resultado de um insight criativo, de nossa capacidade de escolher o caminho da cura entre milhares de possibilidades geradas pelo processamento inconsciente. Esta escolha é fruto da causação descendente da consciência quântica, Deus. Como vivenciamos essa escolha do insight curativo, a experiência associada do self quântico? As experiências variam. O exemplo citado acima foi uma visão. O médico Richard Moss nos conta sobre um paciente de câncer que participou de um de seus seminários. No seu decorrer, ela estava cansada e desafiadora e não estava reagindo às diversas tentativas que Moss fez para energizá-la. Em algum momento, porém, Moss rompeu a casca e ela reagiu, participando espontaneamente de um grupo de dança, o que a levou a uma imensa experiência. Na manhã seguinte, a paciente acordou se sentindo tão bem que Moss se sentiu compelido a mandá-la para uma consulta médica. Milagre dos milagres, os exames mostraram que seu câncer desaparecera. A paciente da história de Moss experimentou o mais comum do insight criativo. Porém, outros pacientes também relatam a experiência que tiveram com a própria escolha, o momento em que a pureza da intenção de cura se cristaliza. Como exemplo, eis o relato do médico Deepak Chopra, da cura de uma paciente de câncer por meio de um insight repentino. Uma mulher discreta, na faixa de 50 anos,
me procurou há uns 10 anos reclamando de fortes dores abdominais e icterícia. Acreditando que estava sofrendo de cálculos biliares, internei-a para uma cirurgia imediata, mas quando a abrimos, descobrimos que ela tinha um grande tumor cancerígeno que havia se espalhado até o fígado, com metástases por toda a cavidade abdominal. Julgando o caso inoperável, os cirurgiões fecharam a incisão sem tomar outras medidas. Como a filha da mulher me pediu para não contar a verdade à sua mãe, informei-me a paciente que os cálculos tinham sido removidos com sucesso. Racionalizei que sua família acabaria lhe contando a verdade com o tempo. 8 meses depois, fiquei atônito ao ver a mesma mulher entrar em meu consultório. Ela voltou para um exame físico de rotina que não revelou icterícia, dores ou sinais detectáveis de câncer. Apenas depois de decorrido mais um ano é que me confessou uma coisa incomum. Ela disse: Doutor, tinha tanta certeza de que estava com câncer há 2 anos e fiquei sabendo que eram apenas cálculos biliares que disse a mim mesma que nunca mais ficaria doente em minha vida. Seu câncer nunca voltou. Essa mulher não usou técnica alguma. Ficou bem aparentemente por causa de sua decisão profundamente arraigada, e esta bastou. Devo chamar o caso de um evento quântico por causa da transformação fundamental que foi além dos órgãos, dos tecidos, células ou mesmo DNA, indo diretamente até a fonte da existência do corpo no tempo e no espaço. O estágio final do processo criativo, a manifestação, também é importante. A manifestação não se completa apenas com a reativação das glândulas necessárias para o funcionamento normal dos órgãos envolvidos. Após a remissão, o paciente precisa manifestar algumas das mudanças em seu estilo de vida que têm coerência com a mudança de contexto do processamento mental de sentimentos, para que a remissão seja estável e permanente. Por exemplo, um estilo de vida que produz excessivo intelectualismo e reações defensivas deve dar lugar a uma vida mais equilibrada, integrando mente e coração. Vamos discutir o caso do antigo editor da Saturday Review, Norman Cousins, que se curou de uma enfermidade chamada espondilite anquilosante, doença degenerativa que produz ressecamento do tecido conectivo da espinha. Segundo os especialistas, a chance de recuperação dele era de 1 em 500. Em desespero, o paciente parou de tomar a medicação normal e a substituiu por doses elevadas de vitamina C, sempre com a supervisão de seu médico. Mas o mais importante é que o enfermo decidiu mergulhar na felicidade. Assistiu a filmes engraçados e leu seus gibis prediletos durante algum tempo. Milagrosamente, Cousins recuperou-se completamente daquela condição e reassumiu sua vida produtiva. Estou convencido de que ele passou por uma séria doença para a cura, seguindo os estágios do processo criativo. O primeiro estágio, seu contato com a medicina convencional e o conceito da doença, foi uma preparação. O segundo estágio, assistindo a comédias e lendo gibis, permitiu-lhe o importantíssimo modo ser de relaxamento criativo, alternado com o modo fazer da ingestão de vitamina C. Com o tempo, realizou seu salto quântico que o levou à recuperação. E, a julgar pelos relatos, fez mudanças em seu estilo de vida, a manifestação de seu insight. Há muita semelhança entre aquilo que estou defendendo aqui e aquilo que os cientistas cristãos já praticam. Contudo, há uma diferença importante. Na aplicação estrita da ciência cristã, não se permite intervenção médica. Não há nada na cura quântica criativa que sugira que não podemos aplicar ao mesmo tempo as técnicas da medicina convencional e da alternativa. Às vezes, como no caso do câncer,
Isso pode ser necessário para manter o corpo físico vivo pelo período que for preciso para que o salto quântico criativo aconteça. Algumas pessoas dizem que mesmo Norman Cousins, no caso anterior, valeu-se de homeopatia enquanto causava sua cura quântica. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.